Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa de hoje, após o feriado de 7 de setembro, dizendo que o município de Sobral é destaque hoje no jornal O Estado de São Paulo, por conta de um trabalho publicado pelo SESI, o Serviço Social da Indústria, tratando da qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas da terra de Dom José Tupinambá da Frota. Aliás, a educação no Ceará começou a ser destacada por conta de um trabalho do hoje prefeito daquela cidade, Ivo Gomes, ainda quando ele era secretário municipal de educação. Foi ele quem delineou um projeto de ensino que foi executado pela ex-governadora do Ceará, Isolda Sela, na época subordinada de Ivo, na Secretaria de Educação de Sobral. Ivo fez de Isolda, no governo do seu irmão Cid, secretária de Educação do Estado do Ceará. E Isolda implementou na secretaria o projeto idealizado por Ivo em Sobral. Infelizmente, a educação cearense, que é destaque nacional, por conta do trabalho de algumas das prefeituras da capital cearense, infelizmente, não tem a complementação da Secretaria de Educação do Estado. O governo do Estado do Ceará, mesmo quando Isolda Sela foi governadora, no ano passado, não fez o seu dever de casa na parte do ensino, que é de responsabilidade do Estado. No caso, a parte final do ensino fundamental e o ensino médio. Como foi constatado pela Procuradora de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Leiliane Feitosa, em parecer por escrito que ela apresentou quando da avaliação das contas do governo do Estado do Ceará referentes ao ano passado, de responsabilidade da ex-governadora Isolda Sela. Vamos ouvir o que disse a Procuradora de Contas, Leiliane Feitosa. Agora vamos entrar num aspecto que esse nos chamou a atenção, e esse nós queremos falar um pouco, que é sobre a questão da educação, tá? Que é, obviamente, analisada de acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E nós vamos encontrar, ao nosso viso, um certo probleminha no estado do Ceará, porque, embora desde o ano de 2007 o estado do Ceará tenha os valores em relação ao cumprimento das metas projetadas superiores, no ano de 2022, nós não temos esse mesmo cumprimento dessa meta. A meta ficou abaixo do IDEB. Ela ficou no percentual de 4,4. Então, ele não atingiu a meta. E o que nos preocupa mais é porque foi em relação aos anos finais do ensino fundamental. Ou seja, os anos iniciais, que não são da competência estrita do Estado, foram cumpridos, mas os anos finais, a meta não foi cumprida. Isso nos chama a atenção, porque a educação, ao nosso viso, é algo de suma importância, tem que ter sempre, obviamente, o cuidado e a implementação para que esse direito social e esse direito fundamental da população possa vir a ser cumprido, mas, infelizmente, em relação à educação, nós tivemos esse pequeno problema. É óbvio que destacar que esta recomendação já foi prevista também no exercício de 2021, no parecer 293/2022,
e esta falha se encontra, segundo a nossa inspetoria técnica, em fase de implementação. Então, em relação a isso, por esta questão, nós vamos apenas recomendar ao Poder Executivo Estadual que ele adote providências tendentes a reverter a situação, inclusive com a implementação de monitoramento contínuo e avaliação periódica, a fim de que haja o aprimoramento dos resultados e, consequentemente, o devido atingimento das respectivas metas. Essas metas têm que ser atingidas. Elas são de suma importância para a melhoria, para a qualidade, para a eficiência da nossa educação. Metas estabelecidas pelo IDEB, garantindo, assim, o fornecimento de uma educação de qualidade. Bom, isso aí é a avaliação da Procuradora de Contas, Procuradora-Chefe de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na avaliação das contas do governo do Estado referentes ao ano de 2022, ano praticamente governado todo pela ex-governadora Isolda Sela, visto que Camilo Santana renunciou ao mandato de governador no final do mês de março, para efeito de desincompatibilização, visto que foi candidato e, por sinal, eleito senador da República. Bom, na mesma sessão extraordinária do Tribunal de Contas, na última terça-feira, para analisar as contas do governo do Estado, a conselheira Soraya Vitor, que fez um voto em separado, também falou da falta de cumprimento das metas da educação na parte de competência da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Vamos ouvi-la. O resultado da educação também chama a atenção. O Estado do Ceará tem uma característica até um pouco diferente de alguns estados da federação. O ensino fundamental, tanto as classes iniciais como as classes finais, nenhuma dessas atividades é executada diretamente pela Secretaria da Educação. Por isso é que a gente repassa valor de Fundeb em grande quantidade para os municípios, porque essa é uma política pública que ela é executada pelos municípios. Com relação ao início do ensino fundamental, o Estado atingiu a meta. Mas com relação aos dois outros, que é a parte final, cuja competência é também do município, e a sua competência própria, que é o ensino médio, também o Estado não atingiu a meta estabelecida pelo IDEB, né? Bom, aí nós tivemos dois testemunhos com base na avaliação que fizeram das contas do governo do Estado no ano passado, de que o governo do Estado falhou na área da educação no que diz respeito à sua competência. O Estado do Ceará ainda é destaque nacional na educação por conta do trabalho dos municípios. Voltando ao tema inicial, que foi exatamente o destaque que o trabalho do SESI, publicado no jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje, sexta-feira, cuja manchete diz: Sobral e Lagoa Santa se destacam em programas de alfabetização. Bom, ainda sobre as contas do governo do Estado referentes a 2022, lamentavelmente, pouca gente tem interesse no relatório que é feito anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais do governo do Estado. O conselheiro Holden Botelho de Queiroz tem batido nessa tecla da falta de interesse da sociedade
no acompanhamento desse relatório do Tribunal de Contas, porque esse relatório é um espelho fidedigno do que é a gestão estadual no ano anterior. O tribunal recebe as contas do governo do ano anterior até o mês de junho. E aí ele tem 60 dias para examinar essas contas e emitir um parecer. Este parecer é para que a Assembleia Legislativa, se espelhando nele, faça o julgamento das contas do governo. Só a Assembleia pode aprovar ou desaprovar as contas do governo. E os deputados, repito o que disse já anteriormente, em programas anteriores, e os deputados sequer leem esse relatório e votam aprovando as contas do governo, mesmo que o tribunal recomende que elas sejam rejeitadas. Os deputados querem agradar o governo. Na verdade, neste ano, o Tribunal de Contas recomendou a aprovação, com ressalvas, e fez lá pouco mais de 50 observações. Não observações que justificassem a desaprovação das contas, mas recomendações que, por certo, deveriam merecer uma maior atenção dos deputados. Pois bem, o conselheiro Holden insiste na necessidade de os cearenses conhecerem esse relatório para saberem como o governo do Estado gastou o dinheiro que ele arrecadou no ano anterior. Vamos ouvir o que disse o conselheiro Holden Queiroz. Então, o que nós estamos aqui é fomentando um debate público bem informado sobre como o Estado, como o governo do Estado, efetivou aquilo que prometeu na sua campanha, dando essa contribuição para a democracia. Então, acho que esse é um momento excepcional para aquilo que a gente preza tanto, que é o regime democrático e republicano. E também parabenizar, aqui, registrar a presença aqui dos servidores que atuam na diretoria de contas, né? Até pouco tempo estava o Carlos aqui, na pessoa que eu saúdo todos os servidores que fizeram esse belo trabalho, todos os anos, já fui relator das contas e posso dar o testemunho do empenho que tem a diretoria de contas em dar o seu melhor para fazer essa verdadeira radiografia, conselheiro Alexandre, de como é que está o Estado por dentro ali, né? A economia, os projetos, a saúde financeira, econômica, o cuidado com o orçamento, a efetividade dos planos, né? As ações, os programas. Então, é uma grande contribuição que esse tribunal fornece à sociedade. Bom, na mesma linha do conselheiro Holden, foi o conselheiro Ernesto Figueiredo, chamando a atenção para a importância do relatório. Aliás, ele chegou, inclusive, a chamar a atenção do Procurador-Geral do Estado, que lá estava assistindo, acompanhando a sessão extraordinária do Tribunal de Contas, para que ele, procurador e secretários, fizessem uma leitura completa do relatório. Vamos ouvir o que disse o conselheiro Ernesto Figueiredo. Eu me refiro à recomendação número 7. Eu tenho me batido nessa questão da terceirização de atividade fim. Eu acho que carece uma regulamentação por parte do governo do Estado, senhor procurador, sobre isso. Porque a atividade fim, na administração pública, é um conceito muito não palpável. O que é atividade fim? Tem alguns que realmente é. Saúde é atividade fim? Não sei.
Eu realmente não sei se é ou se não é. Porque tem saúde na iniciativa privada também. Tem iniciativa, saúde nas ONGs, nas OCIPs chamadas. Eu acho que é necessário do governo começar a enfrentar isso. Porque fica aqui. Se tiver uma lei regulamentando, nós, tribunais de contas, vamos seguir o que é a lei. Porque não existe uma regulamentação, duas coisas. Uma regulamentação sobre atividade fim, que o governo federal dá de avestruz e não regulamenta, e as atividades típicas de Estado. Também nunca regulamentou. Porque aí, quando bota uma lei lá no Congresso, fica puxando. Todo mundo quer ser atividade típica de Estado para poder aumentar o... Então, assim, eu acho que era bom definir isso daí. O que é isso daí? A Assembleia... A segunda, muito interessante, a 9, no voto do conselheiro Alexandre. A Secretaria de Fazenda dê continuidade ao processo de implantação do sistema de custos para a possibilidade da avaliação. Importantíssimo. Importantíssimo, senhora secretária do Planejamento. Pressione a Secretaria da Administração, que é a guardiã do sistema. Pressione. Isso é importante. Isso é importante. Toda empresa tem um sistema que é um reloginho lá, que ele vai vendo o relógio de acordo com a pressão que está, ele vai... Os governos precisam começar a ver isso também, tá? Porque não é só que o conselheiro Rodolfo falou aqui, não é só fazer superávit, não. Pelo contrário, quanto menor o superávit, maior foi, evidentemente não pode ter déficit, mas quanto menor o superávit, maior foi a execução dos programas. Bom, nós ouvimos aí o conselheiro Ernesto Figueiredo, que, antes dessas suas palavras, ele chamou a atenção do Procurador-Geral do Estado e da Secretária do Planejamento, que, neste momento, tinham saído do plenário para tomar um cafezinho. Aí Ernesto, fez questão de dizer, olha, eu quero chamar a atenção do Procurador-Geral e da Secretária do Planejamento, e então os dois correram de volta ao plenário do Tribunal de Contas do Estado, quando ele fez, então, essas admoestações, chamando a atenção deles para que eles lessem realmente todo o relatório, porque ali estava um espelho, estava uma realidade fidedigna do que é o Estado do Ceará, que talvez possa escapar do acompanhamento do próprio Procurador-Geral do Estado e da própria Secretária do Planejamento. Mas um outro ponto que chamou a atenção na avaliação dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, examinando as contas do governo do Ceará referentes ao ano passado, os 3 primeiros meses de responsabilidade do ex-governador Camilo Santana, janeiro, fevereiro e março, quando ele renunciou no início de abril para ser candidato ao Senado e foi eleito. E quando ele renunciou, assumiu efetivamente o governo a vice-governadora Isolda Sela. Então, os 9 últimos meses do ano passado, as contas são de responsabilidade da ex-governadora Isolda Sela. E a questão da segurança foi o tema que mais chamou a atenção, e foi porque destacada por quase todos os conselheiros do TCE. O relator das contas do ano passado foi o conselheiro Alexandre Figueiredo. Ele chegou a dizer, num determinado momento, quando estava analisando os gastos do governo do Estado, que foram realmente elevados com a segurança pública, que o Estado do Ceará está dominado pelas facções criminosas, a capital e o interior. Ele enfatizou. Vamos ouvi-lo. Em relação à segurança pública, e aí sim que é pior,
Em dados consolidados, observou-se que no exercício de 2022, aí tem as ocorrências, uma diminuição de 9,97% de crimes letais. No entanto, mesmo assim, a situação do Estado do Ceará ainda é muito preocupante. Eu diria até extremamente preocupante. Uma vez que ocupa o 25º lugar das 27 unidades federativas do Brasil, o Estado do Ceará é o 25º lugar. Espero que os representantes do governo do Estado estejam prestando bem atenção nisso que está sendo dito, porque as facções criminosas tomaram conta do Estado do Ceará, não só em Fortaleza, mas no interior também. Desculpe a ênfase, é porque preocupa. Preocupa a gente ver assalto, como eu vejo lá em frente, na padaria, é de lascar. Bom, essa afirmação do conselheiro Alexandre Figueiredo, que foi o relator das contas do governo do Estado do Ceará no ano de 2022, é um verdadeiro libelo. Quando ele diz que vê crimes praticados na frente da residência dele, ele está falando de uma área nobre da cidade de Fortaleza, na Avenida Senador Virgílio Távora. Quando ele fala em frente aos estabelecimentos comerciais, são estabelecimentos comerciais de importância que tem aqui nesse trecho da Avenida Senador Virgílio Távora. É um libelo porque ele faz a afirmação de que o Estado do Ceará, no ranking da segurança pública nacional, está no 25º lugar. São 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal. O Estado do Ceará é o 25º na área de segurança. E olhe que o Estado do Ceará gastou mais com segurança pública do que com educação. O Estado gastou mais com segurança pública do que com a educação. Talvez se tivesse gasto mais com educação já de há algum tempo, não tivesse necessidade de gastar tanto com segurança e nem deixar a população extasiada, apavorada, como está no presente momento. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações do nosso site desta sexta-feira, a gente destaca que em 2024, cada deputado federal terá 37 milhões de emendas e os senadores 69 milhões. Todas as emendas são impositivas. A proposta para o orçamento 2024 projeta despesa de 939 milhões com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido como Fundo Eleitoral. Em 2022, o gasto foi de 4,9 bilhões. Já o fundo partidário programado é de 1,2 bilhão. Outro destaque que temos é que a correria para aprovação da mini-reforma eleitoral para valer na eleição municipal de 2024, do ano que vem. A preocupação com a data tem um motivo. Para que se possa valer já nas eleições do ano que vem, a mini-reforma eleitoral precisa virar lei antes do dia 6 de outubro, um ano antes do pleito. O relator afirmou que o adiamento da votação no grupo, a princípio marcada para a última sexta-feira ou a última quarta-feira, decorreu pelo excesso de sugestões recebidas pelo grupo. A gente também fala que Lula e a primeira-dama acompanham o desfile de 7 de setembro em Brasília, ao lado dos chefes dos poderes legislativo e judiciário. À frente da tribuna passaram cerca de 2.000 militares das Forças Armadas,
do Corpo de Bombeiros, da Pirâmide Humana do Batalhão da Polícia, do Exército de Brasília, além de 550 estudantes de escolas públicas e de projetos sociais do Distrito Federal, diversos veículos motorizados, como os blindados da Marinha do Brasil e do Exército, e motocicletas e bandas militares. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre o governo Lula, que Lula enfrenta climão de aliados e independência do Centrão após reforma. Republicanos diz que mesmo com o ministério para integrante do partido, segue independente. A Folha Jus destaca que procuradores tentam blindagem contra a decisão de Toffoli, mas admitem entraves. A entidade deve recorrer à reversão da anulação de provas obtidas na leniência da Odebrecht, é considerada improvável. Agora a gente destaca as notícias do Estadão sobre política internacional. Sobre a G20, que o Brasil, os Estados Unidos e a Índia lançarão uma aliança global pelo etanol. Veja como vai funcionar. A iniciativa aposta em disseminar biocombustível em países emergentes como meio de energia limpa, mas esbarra em demanda mundial baixa, segundo analistas. A gente também fala sobre justiça, que o STF autoriza desembargador a ver mulher mantida sob escravidão e o retorno dele à casa. Jorge Luiz de Borba nega todas as acusações. Por fim, a gente destaca as atualizações do Globo sobre o FGTS, que a nova regra para saque aniversário deve liberar 14 bilhão na economia. Veja se você pode receber. O projeto permite que quem aderiu ao modelo e tenha sido demitido após 2020 possa resgatar o saldo. Bom, o presidente Lula já está na Índia. Ele viajou ontem, logo depois de participar dos desfiles cívico-militar em Brasília, comemorando o 201º aniversário da independência do Brasil e fechar os acordos políticos para a mudança no seu ministério, anunciada pelo ministro Alexandre Padilha. Vamos ouvi-lo. Estamos saindo agora de uma reunião com o presidente Lula, aqui no Palácio da Alvorada, onde o presidente formalizou um convite ao Silvio Costa Filho, deputado federal de Pernambuco, e ao André Fufuca para compor o time do governo do presidente Lula assumindo os ministérios. O Silvio Costa Filho aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, e o André Fufuca aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Esportes, com forte ação no empreendedorismo, para a juventude e para o lazer. Esses são dois colegas deputados que já jogaram junto do time do presidente Lula do Brasil no primeiro semestre, nosso primeiro turno aí do campeonato, votando a reforma tributária, marco fiscal, a recriação dos programas sociais, um conjunto de investimentos que recupera as ações para a saúde, para a habitação, para a educação, e agora o time sai mais reforçado ainda para esse segundo semestre, para a gente fazer com que o Brasil continue crescendo com inclusão social e respeito no mundo, né, Silvio? Exatamente. Quero agradecer. Bom, nós ouvimos aí o ministro Alexandre Padilha anunciando os dois novos ministros do governo Lula, representando o Centrão. Bom, um outro ponto muito destacado no Tribunal de Contas do Estado foi com relação a duas obras que estão paralisadas há anos de responsabilidade do governo do Estado: o Aquário e o Metrofó. Todos os conselheiros criticaram o fato de o governo não dar uma satisfação à sociedade com relação a essas duas obras. E eles vão cobrar do governador uma manifestação. O governador tem interesse em continuar com essas obras, o Aquário e o Metrofó, ou não? Se não, diga o que vai fazer com esses dois monstrengos que nós temos aqui na cidade de Fortaleza. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva,
Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, desejando um bom fim de semana a todos e prometendo, com a proteção de Deus, estar de volta na segunda-feira, às 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Bom final de semana.